Olá, vamos falar do artigo 1788 do Código Civil. Bora lá? Onde estamos? Código Civil, parte especial, livro 5 do Direito das Sucessões, sucessão em geral, disposições gerais. O que a literalidade do 1788 vai falar? São três situações aqui. Primeiro, olha, morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos. Segunda situação, o mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento. Beleza? E outra situação, e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. Vamos resumir, o que diz esse dispositivo? Ele está falando de uma sucessão legítima, seja por ausência, seja por nulidade, seja por caducidade do testamento. Então, é a sucessão legítima por ausência de testamento. E essa é a leitura correta que deve ser feita junto com o artigo anterior que a gente viu, que fala que a sucessão decorre da lei ou disposição de última vontade. Na verdade, é o contrário. Isso fica claro pela leitura desse dispositivo aqui. Olha, primeiro eu vou olhar para o testamento, se tem, se não tem, se está viciado, e aí eu vou para a sucessão legítima, vocação hereditária, certo? Então, deveria ser compreendido dessa forma. Lembrando que toda sucessão testamentária tem que respeitar aspectos aí das regras da legítima, daquela metade que tem que ficar para os herdeiros necessários. Herdeiros legítimos necessários. Né? Vamos ver o que mais que dá para a gente falar aqui. Um termo que vai aparecer muito quando você estudar direito das sucessões é a questão da sucessão sem testamento. É sinônimo. Sucessão ab intestato e também sucessão intestada. Isso é tudo sinônimo de sucessão sem testamento. Uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte: vício de cláusula é diferente de vício de testamento. Existe um princípio aqui do direito sucessório que é o princípio da prevalência da vontade do testador ou princípio da vontade soberana do testador. O que significa isso? Olha, eu vou tentar ao máximo salvar o testamento. Inclusive, se você pesquisa a jurisprudência do STJ, é repleta de julgados flexibilizando as regras de requisitos formais de testamento, desde que fique claro a vontade do testador. Eles deixam de seguir algumas regrinhas aí formais de testamento. Está repleto de situação dessa na jurisprudência do STJ. E aqui a gente tem que lembrar que o testamento é um negócio jurídico unilateral. O que significa isso? Que as regras lá da parte geral que fala dos negócios jurídicos vão se aplicar aqui. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter? É que tem todo um livro dentro da parte especial falando de direito das sucessões. Então, se há uma regra específica quanto ao prazo para atacar aí um vício do testamento, há uma regra específica contra vícios de consentimento relacionado a testamento, eu primeiro vou aplicar a regra especial, né? Aí, não, mas tem uma situação aqui que eu vejo que há um vício na vontade, mas eu olhei no livro que fala da sucessão, não tem nada. O que eu faço? Eu vou para a parte que trata dos negócios jurídicos em geral. Eu aplico lá as regras de vício no negócio jurídico da parte geral no testamento, certo? Então, o testamento, nesse sentido que estamos conversando aqui, o testamento pode ser anulável por erro, dolo, coação, por exemplo, né? E também pode ser nulo quando ele não observar formalidades entendidas como essenciais. Por exemplo, não dá para salvar um testamento se quando o testador fez ele não tinha capacidade para testar, que é de 16 anos. Não esqueça disso. Não é 18, é 16. Capacidade para testar. Então, um testamento feito por uma pessoa de 12 anos, ele é nulo. Né? Ou também por uma pessoa interditada. Depois da interdição, fez o testamento. Também não tem como salvar. É um testamento nulo. E só para relembrar, a gente já falou sobre isso, a questão de caducidade. O que é mesmo caducidade? Ou também o testamento caduco. Caducou o testamento? Caducidade é a ineficácia posterior à lavratura do testamento, que decorre de pré-morte do herdeiro ou da inexistência de bens que possam formar a herança do morto. Decorre, portanto, da ausência de herdeiro instituído ou da inexistência de bens a serem inventariados. Então, fiz o testamento. Mas o bem que eu estava falando ali no testamento não existe mais. Fiz um testamento para o fulano. Mas o fulano morreu antes do autor da herança morrer.
caducou o testamento em ambas as situações. Certo? Pessoal, os desdobramentos mais importantes do artigo 1788 são esses. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.